que nós falássemos aqui da teoria da responsabilidade civil, nós teríamos que falar dessa responsabilidade civil do acusado, que causa dano, portanto, à vítima e, portanto, tem o dever de indenizar. A teoria da responsabilidade civil, ela tem um sentido amplo, que é a obrigação legal, encargo, contraprestação, situação jurídica na qual alguém se encontra no dever de indenizar outro, o responsável, e o instituto jurídico formado pelo conjunto de normas e princípios que disciplinam o nascimento, conteúdo e cumprimento da obrigação de indenizar. O que nós estamos questionando aqui é o dever do acusado de indenizar a vítima, mesmo tendo voltado com ela. Ou seja, na violência doméstica, o acusado que volta com a sua companheira perde o direito de indenizar a sua companheira. Penso que a ideia de responsabilidade civil deve prevalecer, porque o sentido restrito designa especificamente o dever de indenizar o fato lesivo imputável a determinada pessoa, ou seja, o dever jurídico originário e sucessivo. Veja que a natureza jurídica dessa responsabilidade ela é uma sanção indireta, porque na impossibilidade de se restabelecer a situação anterior ao evento lesivo, a lei determina a reparação do prejuízo causado. E, claro, ela garante e ela tem a função preventiva de procurar desestimular a prática, a ocorrência de fatos que produzam danos através de custos extensos, e repressiva a justiça corretiva de estabelecer situação patrimonial preexistente à lesão. Então, nós estamos dando uma pequena amostra aqui do que é a responsabilidade civil e a responsabilidade criminal, que está, sem sombra de dúvida, constatada a responsabilidade criminal pela lesão corporal prevista no artigo 129 caput do CP. Mas esse companheiro que volta com a vítima, ele pode ser excluído da sua responsabilidade? Veja que eu tenho uma distinção entre obrigação e responsabilidade. A doutrina alemã distingue a obrigação e a responsabilidade, considerando que a violação da obrigação enseja a responsabilidade, ou seja, o dever de reparar o dano. Se houve um dano moral à vítima, obrigação de se reparar o dano. Eu nem vou falar aqui do aspecto histórico da lei de Talião, olho por olho, dente por dente, a lei de Aquile, a composição do dano por reparação pecuniária, que é a do Estado. A parte que nos cabe aqui é dizer que houve um dano moral e, portanto, eu tenho o elemento conduta, no caso dolosa do acusado, o dano efetivo moral pela lesão sofrida, que impele um dano moral à dignidade da vítima, e o nexo de causalidade entre a conduta do acusado e a da vítima. E aqui a responsabilidade penal está comprovada, houve crime, lesão corporal, fato típico ilícito e culpável, o próprio acusado, de forma heróica, confessou e não alegou nenhuma excludente ilicitude, razão pela qual deve militar em seu favor a confissão. Agora, a responsabilidade civil, sem dúvida nenhuma, existe. Aqui não é contratual, porque eles estão vivendo em união estável novamente, ou extracontratual, mas ela aqui está fundada na culpa com elemento essencial para a comprovação e não se trata aqui de uma responsabilidade objetiva e sim subjetiva. Então, eu posso dar alguns exemplos aqui. Pessoa que tem a obrigação de reparar o dano, mas nós queremos dizer que ela decorre do ato ilícito praticado pelo acusado e decorrente do ato ilícito, ela deve ser reparada. O próprio agente deve reparar e quem está
pedindo esta reparação é o órgão do Ministério Público na ação penal, o que, diga-se de passagem, já vinha sendo estabelecido no artigo 386-4 do CPP, foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça e hoje é uma alteração na lei. O causador do dano ou pessoa equiparada tem o dever de indenizar a vítima de violência doméstica. Ainda que depois haja uma ação regressiva contra terceiro, a responsabilidade civil e criminal aqui se estabelecem e ele tem o dever de indenizar. Por todos esses motivos, Excelência, o Ministério Público pede a condenação do acusado nas sanções punitivas do artigo 129, caput do CPP e, como tenho dito, pede também a condenação do acusado nos danos morais por ter violado a dignidade da vítima. São os termos, Excelência.